disso. Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos. Para mim é uma honra estar falando com vocês nessa segunda-feira, nesse começo de semana. Essa semana que tem um intervalo no meio da semana, que é quarta-feira, que é dia 1º de maio. Então amanhã já tem uma cara de sexta para algumas pessoas, para outras pessoas não muda nada, né? A vida segue do mesmo jeito. Mas vamos bater um papo aqui, vamos conversar sobre esse tema que me é muito caro, o tema do intervalo da nossa vida, né? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você. Com certeza, certamente, você já viveu uma fase na sua vida de intervalo mesmo, um momento em que você percebeu que algo havia terminado, mas que nada havia começado. Às vezes, ou durante uma fase da vida, isso fica muito claro no tocante a relacionamento, concordo? O sujeito terminou um relacionamento, não começou nenhum outro. Então ele vive um intervalo em que ele não se relaciona com ninguém. Mas depois de uma certa fase da vida, você começa a perceber isso nas mais diversas áreas da nossa existência. Por exemplo, o sujeito quando ele termina o primeiro ano, ele começa o segundo. Então, quando ele encerra o ensino fundamental, por exemplo, que hoje é o 9º ano, na minha época era a 8ª série, ele começa o primeiro ano do ensino médio. Depois ele termina, e via de regra, ele começa a faculdade. Especialmente em direito, raramente a pessoa faz cursinho, porque muitas vezes ela presta na Universidade Federal e uma universidade particular, uma universidade estadual, uma universidade particular. Se ela não passar na estadual ou na federal, ela vai lá e faz a particular. Então começa um novo ciclo. Terminou o primeiro da escola, começou o segundo da faculdade. Mas depois que a faculdade termina, às vezes a gente percebe que um ciclo terminou e não começou o segundo, o outro ciclo, um novo ciclo. Você encerrou um ciclo, você encerrou a faculdade, por exemplo, e não começou a trabalhar. Ponto. E aí? O sujeito, não, eu comecei a estudar para concurso e tal. Tá. Mas estudar para concurso é uma fase que muitas vezes pode ser classificada como um entre fases. Entre a fase da faculdade e o início do trabalho. Às vezes é isso, estudar para concurso. Às vezes tem gente que trabalha e estuda ao mesmo tempo, o que é ótimo. Eu sou totalmente favorável a pessoa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque eu acho que o psicológico da pessoa fica muito melhor. Ela já trabalha, ela já tem o sustento dela, ela apenas quer melhorar de vida. É diferente de quem não trabalha, só estuda. Quem não trabalha, só estuda, tem uma vantagem competitiva do tempo, eu concordo. Mas a longo prazo, médio prazo, a pessoa não passa, aí isso tem um efeito psicológico muito grave, sabe? Muito grave. Então eu sou a favor da pessoa trabalhar e estudar. Mas às vezes você se percebe no entre si. Então às vezes você está estudando para concurso e você foi lá, prestou Santa Catarina e não foi bem. Você foi lá, prestou o Paraná, não foi bem. Prestou São Paulo, foi bem, foi para a segunda fase, mas aí ficou na discursiva. Prestou Bahia, ficou por um ponto, etc. Então você percebe que voltou ao início. Você não passou no concurso que prestou e não tem um outro concurso aberto que efetivamente te interessa, etc. O meu bate-papo com você é sobre essa fase da vida, a fase entre fases, o intervalo da história.
Eu gosto bastante de exemplos históricos, e há um exemplo bíblico que é do profeta Elias. O sujeito vai em um momento da vida, já sendo profeta, e vai para um local distante, escondido, enfim, em que ele se afasta de tudo e de todos e fica, salvo engano, 7 anos ali, em que ele é alimentado por corvos, etc. É um momento de intervalo de fases, em que você ainda não pode aparecer e em que você desapareceu. O que aparecia de você não aparece mais. Essa é uma fase muito delicada da vida. É uma fase de amadurecimento, mas de algo que não é visto. E eu gostaria de trazer isso para a nossa realidade, que é a realidade que empresta concurso público. Você que está prestando concurso público, que é nosso aluno aqui do CPIURES, que está estudando, está trabalhando e está tentando, presta Santa Catarina, está de olho em Goiás, no Rio de Janeiro, no Pará, Mato Grosso do Sul, provas que vão sair, o Ministério Público do Mato Grosso, entre outros locais. Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade da vida é que ninguém sabe o intervalo de cada um. Algumas coisas a gente pode aprender dado o contexto histórico. E aí eu vou me valer de alguns exemplos ou de alguns trechos bíblicos, mas trazendo para a vida secular, né? O objetivo é eminentemente este. Quando você pega o período em que Israel é escravizado no Egito, o povo é feito escravo, e então eles são libertos, e a chegada na chamada Terra Prometida, você tem um intervalo de 40 anos. Esse intervalo é extenso. E ele é extenso por quê? Porque as pessoas desobedeceram às normas para fazer a travessia. Trazendo para a vida secular, o que eu quero dizer para você é que às vezes você está no intervalo da história da sua vida, em alguma área. Mas esse intervalo está sendo mais extenso do que você gostaria, porque você teme em desobedecer às regras para a travessia. Por exemplo, você está estudando para o concurso público. Concurso público é maratona. Quem diz isso? Todo mundo que passou e tem responsabilidade. Se você está ouvindo de alguém algo diferente, veja se essa pessoa foi aprovada. Então, o concurso público é uma maratona. Não é uma corrida, não é um tiro de 100 metros. Você tem que ter, então, regularidade, disciplina, fato. Disciplina pressupõe estudo sustentável. O estudo sustentável é um estudo equilibrado. Então, o que acontece? Para você fazer essa travessia de uma forma mais curta, menor intervalo de tempo, você tem que ter disciplina. E aí você vai ter que estudar talvez 3 anos disciplinadamente para se tornar juiz, ou promotor, ou defensor, ou procurador, ou delegado, enfim. Tem que estudar 3 anos. Vamos supor, às vezes 1 ano, às vezes 6 meses, às vezes 3 anos. Estou colocando esse intervalo de 3 anos. Bom, o que acontece? Você estuda 3 meses bem, 2 meses mal. 3 meses bem, 2 meses mal. 1 mês muito, depois 1 mês nada. 3 meses bem, 2 meses mal. O que você começa a fazer? O caminho que era assim, porque ele oscila mesmo, passa a ser assim. Então, isso é uma caminhada. Você sobe, de repente você desce. Sobe, desce. Vai tornando mais longo esse seu intervalo de vida.
Então, eu não escrevi isso no texto ontem, não, mas para tornar o intervalo entre fases, o intervalo mais curto, é preciso que você obedeça às normas da travessia. Senão, o seu intervalo vai ser mais longo. Segundo ponto que eu quero extrair com você. Existe uma passagem bíblica também que diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. A falta de conhecimento derruba muita gente, mata muita gente, atrapalha a vida de muita gente. A falta de autoconhecimento também faz isso. Veja só, hoje você que é mais velho, mais maduro, que tem 30, 34, 35, se pudesse voltar à época da faculdade, quando você tinha 18, 19, você daria uma bronca em si mesmo. Você diria: meu filho, presta atenção, você tem 5 anos aqui para você aproveitar ao máximo isso aqui. É a hora de você estudar de verdade. Você tem muito tempo ocioso. Sai desse bar, menino. Só sexta-feira. O restante vamos estudar. Vamos para a biblioteca. Agora você tem oportunidade, tal. Você daria um puxão de orelhas em você mesmo, se você pudesse voltar 10 anos atrás? Provavelmente. Tem gente que não, mas provavelmente sim. Tá bom. Por quê? Você não tinha maturidade. Por quê? Você não tinha conhecimento de vida. Hoje você tem um conhecimento que você não tinha. Por que você se perdeu? Porque faltou conhecimento. Cumpre-se a palavra que diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Como é que você, às vezes você pega um sujeito, isso, estou cansado de receber e-mail assim, dizendo: nossa, eu estudei tanto tempo errado, e agora eu entrei no CPU, achei maravilhoso, durando mais 18, no MP7, ok. A pessoa já estava estudando, mas ela estava estudando de uma forma equivocada. Vou dar um exemplo clássico de forma equivocada de estudar, para você entender. Fazer resumo. Péssima forma de estudar, péssima forma de estudar. Eu leio um livro e faço um resumo do livro. Meu amigo, o tempo que você gasta para fazer o resumo desse livro não compensa. Não é que você não aprende fazendo, é que não compensa. Vai tornar muito mais lenta a sua aprovação. Então, essa é uma forma errada. O sujeito está fazendo resumo, ele está estudando? Ele está. Mas está estudando da forma errada. Alguns autores estão errados para você estudar para concurso. Então hoje, por exemplo, eu tenho os livros lá do Petiol, Nelson Hungria, José Frederico Marques, que são para minha leitura de direito penal. Agora, se você estiver estudando para concurso e pegar esses comentários, inclusive o Código 69, etc., esses livros estão errados para você. Você vai estar estudando? Vou. Mas vai estar estudando de forma errada. Então, o que eu preciso entender? Que o meu intervalo se torna mais longo por 2 motivos. Primeiro, porque eu não estou observando as normas da travessia. Segundo, porque eu não tenho conhecimento para essa travessia. Na verdade, em primeiro lugar é o conhecimento para a travessia. Em segundo lugar é seguir as normas que você conhece. E aí, eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Você que está no intervalo da sua vida aí, você que não viu um ciclo se encerrar, mas não viu um novo ciclo começar, você que vive o ciclo entre ciclos, a fase entre fases, o momento da vida em que a vida é um momento, mas é um momento em que você não sabe efetivamente se está regando, se está plantando,
sabe apenas que não está colhendo. Eu gostaria de perguntar para você quanto dessa demora da colheita não é culpa sua, não é culpa nossa. Alguém usou a expressão deserto, e eu citei a questão de Israel e Egito. Deserto faz parte da vida. Tempo no deserto pode ser uma escolha nossa. Você passar por uma fase entre fases é uma escolha da vida. Quanto tempo você vai ficar nessa fase pode ser uma escolha sua. E aí eu gostaria de perguntar para você o quão você tem contribuído para essa demora nessa fase da vida. Psicologia tem uma expressão que é a seguinte: o desejo pela não realização do desejo. O sujeito está tão imerso nessa realidade dele, tão difícil para ele, que ele tem um certo prazer em nunca conquistar aquilo. É mais ou menos aquela história do sujeito que é pobre. Então ele fica a vida toda contando como seria bom se ele fosse rico. Mas de fato, ele não gostaria de ser rico, porque ele perde essa possibilidade dessa piada, dessa graça. E aí ele tem um desejo pela não realização do desejo. Porque senão as máximas dele caem por terra. Concurso é impossível de passar. Concurso, vagas são compradas. Filho de desembargador passa mais rápido. E aí eu trago essas máximas que são inverídicas como se fossem verídicas. Então eu estou estudando para concurso. Mas se eu passar, todas essas máximas caem por terra. Então há um desejo pela não realização do desejo. Eu desejo passar, mas eu também tenho desejo de que esse meu desejo não se realize, para que eu sempre me mantenha, porque é confortável. É muito bom encontrar outras pessoas na mesma realidade que eu. É muito bom pertencer à classe que está sendo oprimida, aos concurseiros e etc. Então, às vezes, a gente está contribuindo para essa manutenção do deserto. Está contribuindo para essa extensão do prazo, do intervalo da vida. Então entenda, o descumprimento das normas da travessia deixam você mais tempo no deserto. Segundo, elimine esse seu prazer em sofrer. Não precisa desse prazer. Eu tenho uma especial dificuldade nisso, sabe? Então eu falo para você, mas pense em mim. Às vezes, prazer me parece algo muito proibido. Então, assim, se eu não estou trabalhando, eu não me sinto bem. Herança dos tempos de estudo e concurso. Você precisa aceitar que também o prazer faz parte da vida. Então você está estudando, é para ser aprovado, é para passar por essa fase. Estude corretamente e aceite as normas para a travessia. Essas normas para a travessia vão mudar a sua vida. Bom, deixa eu te dizer mais uma coisa. Queria que você, eu gostaria, quereria que você, nessa noite, pudesse parar um pouco antes de dormir e dizer assim: gente,
Por favor, você dizendo para você mesmo, até que ponto você tem contribuído para esse prolongamento do intervalo da vida? Segundo, quais são as normas para a travessia desse meu intervalo? Como é que eu vou fazer para o meu intervalo ser mais curto, para eu poder entrar nesse novo ciclo? Terceiro, como é que eu faço para seguir essas normas corretamente? Gente, faça isso e siga. É uma visão madura. É uma visão madura da vida. E isso vai fazer uma enorme diferença mesmo. Não é que amanhã vai fazer diferença, mas daqui a 2 anos vai fazer muita diferença. Daqui a 10 anos vai fazer uma diferença gigantesca. Daqui a 15 anos sua vida vai ser completamente diferente a partir de uma reflexão. Existem alguns momentos em que a vida muda. E quando a vida muda, o que mudou antes foi o nosso comportamento. Vamos fazer assim. Quero deixar essa reflexão para você e te desejar uma ótima noite. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.